Ei, você que está cada vez mais interessado em ter a postura de aprendiz diante da própria vida para conseguir comunicar-se consigo mesmo e realmente se conhecer. Você já percebeu quantas etapas ou quais etapas que a nossa aprendizagem tem, né? A nossa maneira de aprender é formado por etapas. A gente não aprende de uma hora para outra. Ou você continua acreditando que você precisa aprender naquele momento a qualquer custo, sem respeitar o seu processo. Como eu tenho falado muito no canal sobre a postura de aprendiz para que possamos nos comunicar conosco mesmo e também nos conhecermos, eu comecei a trazer alguns vídeos em que eu estou comentando aqui com vocês como que você vê o seu processo de autoconhecimento, mas dentro disso, como que você vê o seu processo de aprender, né? E aprender, desde que a gente nasce, é o que a gente mais faz. Mas você já parou para observar como ele acontece? E por que eu estou trazendo isso aqui? Porque eu tenho considerado a importância de perceber como esse processo realmente acontece para começar a respeitá-lo. Porque muitas vezes nós queremos aprender de uma hora para outra, tipo num passe de mágica, né? Numa visão infantil que é, né, um sim salabinha, a gente vai aprender aquele momento, sem considerar que são etapas. Nós precisamos testar, testar novamente, operar novamente, até a gente entender, aprender e naquele contexto a gente concluir algo. E nesse vídeo de hoje eu quero trazer aqui algumas etapas que eu tenho observado e eu descrevi dentro do meu processo de aprendizagem. Claro que eu trago aqui também algumas informações do que eu aprendi na minha graduação como fonoaudióloga, o que eu aprendi observando as pessoas que eu atendo, tanto os pacientes como fono, quanto os clientes que me buscam para o autoconhecimento, para que continuam aprendendo sobre si mesmas. E eu quero trazer aqui algumas etapas sucintas que eu mesma nomeei aqui para como que a gente pode respeitar, o que precisa acontecer para que eu viva, né, o meu processo de autoaprendizagem e o meu processo assim de aprender as coisas como um todo, não apenas sobre mim, mas como um todo. E dentro disso, tudo não, né? O que eu conseguia assim perceber de mim, que eu sinto, não só ações, mas o que eu sinto, é para que realmente me estimule a buscar aquele aprendizado, né? A querer aprender aquilo. Então hoje eu quero trazer aqui um pouco dessas etapas para você observar no seu dia a dia. E vou aproveitar o exemplo do vídeo anterior, que é algo que aconteceu comigo, como eu vivi para olhar para as referências que eu tinha para continuar aprendendo. Então assim, lembrando aqui que nós precisamos aprender algo novo a partir de referências que já temos. Então as referências não precisam ser descartadas, elas são somadas para que eu consiga aprender algo novo. Então assistam o vídeo anterior para vocês também ouvirem a história que eu contei, que aconteceu mesmo comigo. Eu vou deixar o link aqui na descrição desse vídeo para você ir lá assistir. E vamos para as etapas que eu comecei a observar em mim. Então, pegando o exemplo daquela história, a primeira coisa que aconteceu é que eu vi um objeto desconhecido. Então, para mim, na hora que a minha mente viu-me na imagem, primeiro que ele era bonito, era algo de vidro, chamou a minha atenção e era algo desconhecido, eu não conhecia. Então, eu cheguei mais perto para vir a conhecer. Eu me aproximei daquele objeto para olhar melhor, para perceber. Tocar eu não toquei porque não era para ser tocado, mas para pelo menos olhar, né, perceber melhor aquele objeto que tinha ali, que eu queria conhecer. E nesse movimento de aproximação, o que me fez aproximar? Era desconhecido e eu fiquei curiosa. Então veio uma curiosidade, porque eu poderia olhar esse objeto, ver que ele é desconhecido, não chamar a minha atenção e não ter curiosidade naquilo, mas eu me senti curiosa, eu falei assim, nossa, que bonito, achei bonito, né, achei diferente, né, nem era tão bonito no momento, o que é aquilo? E a curiosidade, é importante isso, então algo desconhecido, em que eu fiquei curiosa, e isso me fez aproximar daquele objeto. Ao me sentir curiosa diante de algo desconhecido, eu percebi que eu estava atenta àquilo, então eu voltei toda a minha atenção naquele momento para aquele objeto. Aquele objeto, naquele momento, tornou-se o meu foco. Ele estava no meu foco, então chamou a minha atenção. A minha atenção estava voltada. E aí, nisso, eu me aproximei e fiquei atenta. Nada ao meu redor estava fazendo sentido. Eu nem sabia o que estava acontecendo ao meu redor. Eu estava atenta naquele objeto. E ao chegar mais perto, eu coloquei toda a minha postura de observador. Eu comecei a observar o objeto. E quando a gente começa a observar algo, gente, a gente
não julga, a gente observa. Ah, esse objeto é assim, esse objeto tem cor rosa, são várias peças côncavas dentro de uma superfície de vidro. O que pode ser? Aí, né, eu comecei a observar isso, é aquilo, pode ser isso, pode ser aquilo, que aí vem as referências que eu já tenho. Pode ser dentro das referências que eu já tenho para reconhecer aquele objeto. Então eu comecei a observar sem julgamento se é feio, se é bonito, se é cheiroso, se não é cheiroso, se é bom, se é ruim. Eu observei, porque quando a gente está na postura de observador, a gente só observa para ir buscando nas referências que já tem, para tentar explicar aquilo lá, ou se abrir para novas, perguntar para alguém, talvez, o que é isso? Mas você já vai identificar uma cor, identificar uma textura, identificar alguma imagem ali, a gente já consegue. Então, é atenção naquilo, atenção plena naquilo. E além da atenção, observar cada detalhe, ir somando os detalhes para chegar a um todo. E dentro dessa soma, a gente questionar as próprias referências. Será que, se é rosa, tem uma superfície côncava, o que parece? É uma tigela? É isso? É aquilo? Ah, parece algo poroso, é areia, é farinha, sei lá. Então, assim, a gente começa a pensar o que pode ser aquilo para formar o que eu estava vendo, né? Que, na verdade, aquela forma, eu estava vendo uma flor. Assista o vídeo anterior que vocês vão entender melhor essa explicação aqui. Eu estava vendo uma flor, era uma arte que eu estava vendo uma flor, né? O desenho de uma flor, mas essa flor era formada por objetos. E eu queria identificar os objetos. Então, até aí, eu precisei das referências. Então, percebam como é importante as nossas referências. A gente não vai começar do nada. Nada é do nada. Nós precisamos das referências. E se eu julgasse aquela, assim, na hora que eu estivesse observando, começasse a vir julgamentos, que as minhas referências não prestam, que as minhas referências não servem para nada, eu não ia utilizá-las. Então, como eu já falei em outro vídeo também, começar a colher essas referências, começar a trazer sem os julgamentos. Então, nesse vídeo aqui, eu quero trazer esses aspectos para vocês perceberem antes da gente realmente aprender. Até então, a gente nem aprendeu o que é aquilo, a gente nem entendeu o que é aquele objeto, tá? Então, olha, percebam, gente, quanto movimento tem, quanto sentir tem, quanta ação tem, quanto pensamento tem antes de realmente aprendermos, né? Então, vamos fazer um resumo aqui. Eu estava diante de algo desconhecido, primeiro ponto. Então, se era desconhecido, eu poderia conhecer, eu estava aberta para conhecer. E era um desconhecido que me deixou curiosa, então eu senti curiosidade por aquilo. Ao sentir curiosidade por aquilo, aquele objeto me chamou a atenção. Chamando a minha atenção, eu me aproximei mais dele e fiquei completamente atenta nele. Eu não estava atenta a nada ao meu redor. E nessa atenção a ele, eu comecei a observar cada detalhe do que eu estava vendo com os meus olhos. E ao observar cada detalhe para buscar compreender o que eu estava vendo, que eu não estava reconhecendo ainda, eu busquei as referências que eu tinha. Então eu conseguia descrever aquele objeto sem ainda saber o que ele realmente é, com as referências que eu tinha. E dessa maneira eu estava começando a construir o meu aprendizado. Eu ainda não tinha entendido, eu ainda não tinha chegado no entendimento, mas eu estava começando a construir. Então, até aquele momento, eu estava utilizando tudo que eu já tinha para aprender. Eu estava utilizando os meus sentimentos, as minhas emoções, o meu interesse, a minha capacidade de observar, a minha capacidade de questionar e com todas as referências que eu já tinha. Então, perceba, eu não precisei excluir nada de mim. E eu ainda nem tinha aprendido, eu nem tinha concluído o processo de aprendizado. Então, nesse vídeo aqui, eu quero que vocês comecem a observar como tudo isso acontece em vocês. Porque o que eu tô trazendo aqui nesse canal com esse vídeo é porque muitas vezes a gente se cobra de aprender as coisas de uma hora para outra. E aí a gente acha que não é capaz de aprender, porque não aprendeu naquele momento. E não é assim. A gente é capaz de aprender porque a gente tá aqui até agora e aprendeu muita coisa para estar aqui até agora. E são processos e precisamos respeitar esse processo. O quanto você está respeitando o seu processo. Então, fique mais atento em como funciona a sua maneira de aprender. E até agora eu só trouxe aqui o que acontece antes de realmente aprender. Mas nós já estamos aprendendo. Porque nesse processo, quando eu faço dessa maneira, eu já utilizo experiência, eu já vivo uma experiência e cada experiência já é um aprendizado. Já está acontecendo o aprendizado. O aprendizado não é só a conclusão.
O aprendizado é o processo. Eu espero que esse vídeo seja útil para você olhar com um pouquinho mais de carinho para as bases do processo de aprendizagem, para tudo que você sente em sua integralidade, para o que você sente, para suas crenças, para as referências que você já tem, que tudo tem valor. Lembre-se, a sua voz é única, merece ser ouvida e compreendida. Como você vai fazer isso se você não respeita o seu processo para compreender a sua voz? Se você considera a sua voz totalmente conhecida e não considera que há coisas que você desconhece nela ainda. Se você não tem curiosidade em perceber a sua voz da alma, se você não está atenta na sua voz da alma e se você não observa, não acolhe essa voz da sua alma, sua voz interior com mais carinho, com mais afeto, para simplesmente observar como ela é, conhecer, questionar as referências que tem, mas questionar com acolhimento para que você possa aprender, não com julgamentos. Você é digno de respeito, mas o seu respeito começa de você por você. Até um próximo vídeo.